Pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio, eu sou trader em criptomoedas, Bitcoin e altcoins. E hoje nós vamos analisar o gráfico do BTC no par USDT. É hoje 22/7/2019, 21h58. Pessoal, é o seguinte, eu falei para vocês que sempre que BTC se movesse, mudasse o cenário, eu iria atualizar fazendo um novo vídeo. Então vamos lá, só para relembrar aqui o que foi estudado nas análises passadas. Suporte, eu levei em consideração o corpo do candle, 9.403. Resistência, eu levei em consideração a sombra, que foi a máxima dele, 13.976. Então dentro desse canal aqui a gente analisou isso aqui tudo já, no vídeo passado. O BTC estava trabalhando de forma lateral e pessoal falando aí em rede social que era queda, que era o mergulho do BTC, queda constante, eminente, todo termo usado. E eu falei o seguinte, que para mim só iria concretizar uma queda do BTC, tendência baixista, quando as médias cruzassem, como cruzou aqui nesse ponto. Aí sim. Como eu trabalho cruzamentos de médias, trabalho com médias móveis e cruzamentos de médias. Então, para mim, ela cruzou aqui a 9, deixa eu dar um zoom aqui. A 9 cruzou aqui, ó, 21 para baixo. 9 períodos cruzando 21. Então, para mim, deu-se início a uma tendência de baixa, correto? Então, vamos lá. Depois do cruzamento aqui, abriu esse candle negativo aqui, que tocou no suporte de 9.403 e voltou a subir para testar 9,21. E eu falei para vocês, pessoal, que a regra diz o seguinte: o gráfico ele não toca mais de 3 vezes um suporte ou uma resistência, no máximo 3 vezes. Então aconteceu aqui o seguinte: ele estava testando aqui a 21, tocou um dia, 2 dias, 3 dias, não rompeu. Aqui respeitou e veio testar, voltou a testar 50, e continua descendo aqui, ó. Você observa que está negativo, provavelmente vem testar a 50 novamente pela segunda vez. Então o que é que a gente observa aqui? Que essa configuração aqui mudou. A gente observa que essa 50 aqui, ela poderá atuar como um suporte em 10.122. E se atuar como um suporte, atuar bem, pode sim entrar adoção, correto? E jogar para cima. Isso aqui é a nossa visão. Porém, tem que levar em consideração o seguinte: que desse ponto que ela está aí, se ela tocar no suporte aqui, na média de 50 e projetar, isso aqui é resistência, correto? Foi uma resistência formada pelo gráfico. De cara aqui da 50, você já tem como resistência a média de 9 e de 21. Depois dessas duas médias, a gente tem 10.871. E aí a gente vem aqui, ó, traçando as resistências que foram formadas pelo gráfico, que você poderá enfrentar no caso de uma alta aí do BTC, de uma reversão de tendência. Então a gente coloca aqui porque a gente está analisando a tendência de alta, uma reversão de tendência para alta, correto? Ainda tem mais uma aqui. Então tudo isso aqui, pessoal, são resistências, que nós vamos testar até buscar o 13.976. Beleza, isso aqui, se tocar 50 períodos, respeitar e fizer uma projeção, colocar no positivo aqui, porque para cima a projeção é positivo, correto? Mas vamos lá, a gente sabe que assim como pode projetar, fazer uma projeção, pode fazer uma retração. Então aqui a gente vai analisar as retrações, correto? Ou seja, os suportes. Então, perdendo essa média de 50 períodos aqui, vamos lá que o gráfico toque e respeite. Então, o nosso suporte imediato é esse aqui, 9.403, que é onde o gráfico testou aqui, correto? E se perder, a gente tem aqui agora as médias móveis que estão abaixo. Essa 100 aqui poderá atuar como suporte e essa 200 poderá atuar como suporte. Isso aqui a gente já estudou. Porém, dentro dessa zona aqui, ó, desses canais formados pelas médias, a gente tem os suportes
que foram formados pelo gráfico. Você observa que esse suporte aqui, ó, eu já falei para vocês que eu considero esse suporte aqui um suporte forte, porque o gráfico já teve, ó, deixa eu só colocar aqui, sinalizar ele aqui, correto? Esse suporte aqui, ele está exatamente, pessoal, em cima da média de 200, né? E você observa que o gráfico aqui, ó, trabalhou alguns dias em cima desse suporte, ó, testando esse suporte. Então, toda vez que o gráfico toca aqui, ó, e vai respeitando o suporte, ele vai se tornando um suporte forte, correto? Então, assim, vamos lá. Perdeu 50, a gente tem 9.403, né, para buscar na tendência baixista. Se perder isso aqui, a gente tem a média de 100 aqui, que está nesse suporte aqui. 8.837, correto? Isso aqui, pessoal, a gente está fazendo análise. A gente está analisando o que poderia acontecer se romper para baixo ou para cima. E esse suporte, pessoal, é um suporte que eu tenho almejado muito, esse suporte, 7.507. Isso aqui é um suporte forte. A gente já fez projeções de Fibonacci em cima desse gráfico e a gente sabe que esse suporte é um suporte considerável. A gente pega aqui projeção de Fibonacci, joga no último topo, né? Eu falo para vocês aqui que esses níveis Fibonacci não devem ser descartados, porém eu utilizo, né? Quem me acompanha aí sabe que eu falo sempre isso e vou reforçar. 61.8 para mim aqui é minha linha de ouro de Fibo, correto? Está aqui nesse ponto. Então a 61.8 de Fibo, ela me mostra o seguinte, que o gráfico poderá buscar até 9.964 numa possível correção aqui, respeitando, ele projeta aqui, né, para buscar a máxima. É o que me mostra aqui. Eu faço a projeção do Fibonacci, ele me dá a retração onde o gráfico poderia buscar. Então você observa que esse 61.8 de Fibo está embaixo da média de 50, está próximo, né? Ele pode testar aqui e entrar a adoção e voltar a subir, como também pode perder isso aqui e vir buscar fundos mais baixos aqui, ou seja, baixos mais baixos. Então, pessoal, é o seguinte, eu fiz essa atualização aqui, esse vídeo, é para a gente observar esse ponto aqui, ó. O gráfico vai testar, para mim é um ponto importante. Vocês observam que a média de 9 está se afastando da 21, isso é tendência de baixa, né? Se perder, como eu falei a vocês, eu almejo muito esse suporte, eu não estou dizendo que vem buscar, mas o trade é o seguinte, quanto mais baixo para quem está vendido, melhor, né? Então assim, se você quer fazer entradas no gráfico, no ativo e sabe que está numa tendência baixista, tenha paciência, a não ser que você identifique uma reversão de tendência, né? Porque assim, toda vez que o gráfico tocar em um suporte, é uma possibilidade de reverter a tendência e buscar topos mais altos, né? Mas a gente almeja sempre que ele toque, isso quem está vendido, ele toque no suporte e venha buscar suporte mais baixos, correto? Então, pessoal, no mais é só isso. À medida que isso aqui for mudando, a gente vai atualizando. Por que eu estou fazendo esse vídeo agora? Porque eu observo que o gráfico, se a gente pegar aqui, ó, ele está numa tendência baixista, correto? Para mim aqui já deu-se início a uma tendência baixista. Perdão aqui, se tocar em cima do candle, ele vai abrir a vida toda. Deu-se início a uma tendência de baixa aqui, ó, correto? Deixa só eu colocar perfeito aqui para a gente analisar. Já falei no vídeo passado, mas tem que falar. Essa tendência de baixa aqui, ele quebrou, né? Lateralizou, iniciou-se aqui uma nova tendência. Então, toda vez que ele faz isso, é ponto da gente analisar, porque pode acontecer o que? Isso aqui derreter. Aí o cara, mas eu vi falar que vai subir, mas a gente tem que analisar aqui, é que os gráficos estão mostrando. Deu-se início a uma nova tendência. Essa daqui foi quebrada, não existe mais e começou aqui uma nova tendência. Então a gente analisa, ele vai testar 50, né? Se respeitar, possa ser que entre a adoção nesse ponto e jogue mais alto. E se perder aqui, a gente aguarda para buscar mais baixo, como eu fiz na análise anterior. A gente também não pode deixar de analisar a MACD RSI, né? Que é o nosso indicador aqui autenticando a nossa operação. Então a gente observa, pessoal, o seguinte, ó. MACD aqui, nesse ponto aqui, ó. MACD cruzou para baixo,
a positiva cruzou a negativa para baixo e continuou de forma negativa e de baixa, indicando que a tendência é baixista aqui, MACD. Você observa que RSI nesse ponto aqui, ó, ele está neutro, trabalhando de forma lateral. Então, para mim aqui, essa tendência é de baixa. Ele pode encontrar o suporte de 50 e entrar a adoção e subir, mas eu creio que se perder 50 aqui, vem buscar baixos mais baixos. Então, como a gente analisou no vídeo passado, que desse ponto seria baixa e ele está realmente lateralizando e fazendo topos mais baixos, a gente vai almejar sempre fundos mais baixos. Então, quem quer entrar, a cada ponto aqui que ele vai fazendo topos mais altos, a gente vai almejando fundo mais baixos, correto? E acompanhando o ativo, ter paciência para fazer entrada no ponto da reversão da tendência. E não porque essa resistência aqui é forte e você acha que vai reverter desse ponto, não. É preciso que ele trabalhe em cima da resistência. Quando ele fizer a reversão da tendência aqui, quando confirmar, você entra na confirmação e faz o seu lucro aí. No mais, uma boa noite a todos e que Deus abençoe.